Olá, boa noite. Histórias com Carlitos, ao vivo mais uma vez, para mais uma conversa, um bate-papo. Vamos ver quem vai estar entrando. Que legal! Uma convidada super especial que eu amo muito hoje, Maria Aparecida Rita Moreira. Vamos estar numa conversa importantíssima. Estamos lá. Alô, alô. Temos alguém aí? Uau, muito bem. Olá, boa noite, bem-vinda. Eduardo, meu querido, bem-vindo para esse bate-papo. Sandra, que maravilha! Hoje nós vamos ter uma conversa, um diálogo sobre os silêncios, os diálogos na literatura africana e negro-brasileira. Uma conversa super importante com Maria Aparecida Rita Moreira, minha tia, vamos estar em família. Eliana, bem-vinda, boa noite, obrigado. Obrigado. Sandra, bem-vinda, boa noite. Esperar a nossa convidada chegar. Suelen, que bom você estar aqui. Eu fico dando tchau para a câmera, é uma coisa muito estranha, mas é muito legal. Eliana, bem-vinda. Eu gosto de ver os corações também. Aproveite esse tempinho. Will Ferreira, bem-vindo. Aqui tem um aviãozinho que você pode estar convidando as pessoas para estar assistindo essa live, esse bate-papo. Aproveita para estar convidando os amigos, convidando pessoas que você acredita que vai ser uma conversa importante para elas ouvir também. Eliane, bem-vinda, que prazer ter você aqui. Super fã da sua escrita. Olha lá, obrigado, Edu. Obrigado. Tá louco. É, vai ser uma noite muito especial, com certeza. Já aproveito para convidar para depois vocês estarem seguindo o Instagram do Histórias com Carlitos e também seguindo o Literalize da Universidade Federal de Santa Catarina, que com certeza vocês vão ter conteúdos incríveis lá. Rafaela, que bom você estar aqui, minha prima, Diogo. Vamos lá. Olha, estão me chamando aqui no lado. Será que é? Deixa eu ver aqui. Cadê? O que que aconteceu? Opa, vamos lá. Já estou. Já estou. Comunicando, avisando como é que faz, né? Nós já fizemos isso, mas. Olha lá. Acho que a transmissão ainda não chegou em Santa Catarina. Deixa eu ver aqui. Vou chamar, hein? Não. Opa. Chegou, né, Eliane? Chegou sim. Tem que entrar. Minha tia Cida, você tem que entrar. Ah, agora sim, olha. Entrou. Já assinou, vou chamá-la. Isso. Vamos ver. Só aguardar ela aceitar. Joinville, muito bem.
Hoje Santa Catarina está em peso, hein? Maravilha. Ah, que bom. Aê, deu Muito certo. bom isso. Deu certo, deu certo. Bem-vinda, bem-vinda. Muito obrigada. O Stiling entrou agora também. Bem-vindo, meu amigo. Então, para quem está chegando agora, nosso bate-papo, a nossa conversa é diálogos e silêncios sobre a literatura africana e negro-brasileira. A ideia dessas conversas é eu poder estar compartilhando amigos, pessoas que eu admiro, pessoas que eu me inspiro, para estar trocando ideias e levantando questões. Hoje estamos numa conversa muito em família, porque a Maria Aparecida Rita Moreira é minha tia, e eu tenho um prazer enorme disso, porque muitas foram as nossas conversas, e muitas vezes eu voltei para Curitiba com a cabeça borbulhando, dizendo, mas como é possível? Como é possível? E de repente é um mar de conhecimento sobre a cultura negra, sobre literatura, sobre conceitos, preconceitos, racismo, enfim. É enorme. Tem aqui, acredito que vocês já leram esse currículo maravilhoso, né? Eu vou dar um tempinho. Eu vou estar chamando de tia Cida, porque eu não sei se eu vou conseguir fugir, né? A palavra é toda sua. Você pode se apresentar à vontade. Aqui eu escuto mais do que eu falo. A palavra é sua. E obrigado por aceitar esse convite tão especial para mim. Eu que agradeço, né, Carlinhos? A gente sempre conversou tanto e nesse momento de pandemia a gente não consegue se encontrar, não consegue se abraçar. Então é bom a gente poder ter esse momento para estar conversando sobre coisas que nós conversamos sempre, né? Então Sim. esse bate-papo que a gente vai ter hoje aqui é um bate-papo que a gente tem sempre que a gente se encontra, acaba aparecendo, esse assunto ele vem à tona, a gente sempre acaba falando sobre isso, né? Nós não conseguimos fugir, né? Porque é mais forte do que a gente. O prazer da leitura, da literatura e de falar sobre a cultura e sobre a sociedade em que nós estamos inseridos, né? Boa noite para o pessoal de Borborema, que está assistindo a gente também. Que bacana. Silvia também, olha. A família está em peso, né? Ótimo. São João Batista, Camboriú, Florianópolis, o pessoal, a Eliane entrou também. Enfim, a Doraci está aí também, ó. Boa noite para todo mundo. Bora começar? Vamos começar. Tá? Eu quero também dar uma boa noite a todos, todas, todes que estão aí nos acompanhando, né? E que a gente possa estar juntos mesmo, em contato, que é um momento que realmente é importante para a gente falar de literatura negro-brasileira, literatura negra, literatura africana. Vamos começar abrindo, iluminando os nossos pensamentos com a parte da literatura africana. Eu ia juntar as duas coisas, né? Literatura africana e literatura negro-brasileira. Mas a gente pode dividir isso e falar primeiro o que chegou até a gente da literatura africana e depois a gente traz a literatura afro-brasileira, negro-brasileira. Pode ser? Certo. Pode ser. Então, assim, eu não sou uma africanista, né? A literatura africana, as literaturas africanas, porque são muitas, elas chegam até mim no doutorado, por incrível que pareça. Eu fiz letras, português e inglês, então tive uma vida na universidade, continuei depois participando de eventos, e as literaturas africanas, elas vão chegar para mim no doutorado. Antes disso, eu não tinha esse conhecimento. E quando elas chegam como as literaturas africanas de língua portuguesa. E os primeiros escritores que vão chegar vão ser Mia Couto, Agualusa, Onjak, e alguns outros também chegam, mas não com a mesma força que esses escritores. E quando eu vou fazer meu doutorado, logo no começo, eu penso em trabalhar literaturas africanas, a literatura
negro-brasileira, que a gente tratava, e na minha tese está como afro-brasileira, e a literatura angolana. Eu comecei a tentar querer estudar mais a literatura angolana, por ter gostado bastante até do Onjak, me identificado bastante. Mas aí uma pergunta, a gente começou a traçar uma formação, a Eliane Debus, que está aí, ela foi minha co-orientadora, e o questionamento que veio foi por que a gente está com escritores brancos? Mia Couto, Agualusa, Onjak não tão branco, mas ainda, quando a gente o vê, a gente lembra bastante também dos brancos. Mesmo eles sendo africanos, né? Mesmo sendo escritores africanos brancos. E aí, então, é que eu conheço a Maria Celestina Fernandes. Na realidade, eu entro em contato com a União dos Escritores Angolanos, e eles me mandam uma série de livros de vários escritores. Então, eles mandam, eu fico aqui, tenho aqui vários livros que não estão no Brasil, porque vieram de Angola para mim, através da União dos Escritores Angolanos. E aí eu gosto muito de um texto, de um conto, da Maria Celestina Fernandes, porque vejo principalmente que essa é uma escritora negra. Então, tem escritores negros escrevendo em África nos dias de hoje. E nós inserimos, então, naquele primeiro momento, na formação de professores, nós inserimos, junto com a Agualusa e Onjak, a Maria Celestina Fernandes. Então, o que é importante a gente pensar nas literaturas africanas de língua portuguesa? Vamos pensar nas literaturas africanas como um todo. Eu começo a ter esse despertar pelas literaturas africanas também, mas principalmente para pensar quem são os negros que estão escrevendo em África, no continente africano. Quando se fala em África, se pensa em negros, por que quando se pensa em literaturas africanas, nós vamos pensar em brancos? Então, vamos enegrecer essa literatura, né? Vamos pensar quem são esses escritores africanos que estão escrevendo. Então, eu começo... Só um parênteses aqui, que isso chegou no doutorado. Isso. Só no doutorado. Então, tem ainda um grande espaço que essa literatura não estava presente. E aí ela também não está presente, muitas vezes, para a maioria dos professores de escola pública. Eu sou uma professora aposentada da Pública Estadual de Santa Catarina. Então, a gente não tem acesso, a gente não tem esse conhecimento. São alguns professores, inclusive, que conhecem até Mia Couto, já que não são todos. Hoje já está mais difundido, né? Mas não são todos os professores que têm esse conhecimento. E de um tempo é um conhecimento que fica muito centrado nas universidades. Né? De um então, a gente vê, por exemplo... que você pensa a África só como um continente, né? Hoje, África, você já tem uma noção muito maior do que é a África e das suas próprias diferenças no mesmo continente africano, né? Diferença de dialetos, diferenças de escritas e de histórias. Se nós temos no Brasil, que é um país, um único país, uma diversidade imensa, imagina em África, que são mais de 50 países. Né? Então, imagina a diversidade que existe dentro daquele continente. Tá? Então, eu começo a trabalhar com Maria Celestina Fernandes, entro em contato com ela, hoje eu a sigo, a gente conversa, inclusive, pelo Facebook, e ela me mandou alguns livros também dela, que não estão publicados aqui no Brasil. Eu adoro esses presentes. Com certeza. E, atualmente, nós tivemos, no ano passado, a alegria de nós termos sido presenteados com a vinda da Paulina Chiziane para o Brasil. E aí, a professora Eliane, ela conseguiu dar aquele jeitinho, conversando, para que ela passasse por Florianópolis. Então, nós tivemos um momento muito rico e a oportunidade de conhecer, mais do que a escrita, conhecer a pessoa da escritora moçambicana Paulina Chiziane. Da Paulina, me chamou bastante atenção esse livro aqui, que é Ngoma Ieto, o Curandeiro e o Novo Testamento. Porque aí ela vai falar, é um livro muito interessante,
onde ela vai, no final, inclusive, escrever cartas, porque ela vai estar trabalhando a questão do curandeirismo em Moçambique, e vai escrever cartas para as igrejas aí de todo o mundo. Então, muito interessante. E a escrita dela é uma escrita que vale a pena conhecer, né? Essa história aqui, As Andorinhas, ela, quando nós estávamos conversando lá na casa da Eliane, ela, inclusive, contou essa história das andorinhas conversando comigo. Então, assim, é muito interessante a gente perceber que a Paulina Chiziane é uma escritora, já tem alguns estudos até aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, mas quando eu estava fazendo quando eu fiz literatura, e quando eu fiz a cadeira das literaturas africanas, ela não me foi apresentada. Eu a conheci faz muito pouco tempo. E depois eu conheci a Chimamanda, que também é uma escritora que muita gente conhece, certo? Estás me ouvindo, Caminho? Tô ouvindo, sim. Que aqui tá travando. Eu conheci a Chimamanda, que muita gente conhece, né? A Chimamanda, ela ficou conhecida no Brasil, e é conhecida em vários países. Mas, para além da Chimamanda, através da Capulana, eu conheci mais uma escritora nigeriana, que eu estou lendo agora, que são crônicas, então de vez em quando eu leio uma. E só um parênteses, é aniversário hoje da Paulina. A Eliane está lembrando? A Eliane está lembrando, não, a Eliane está lembrando que hoje é aniversário da Paulina. E eu vou também interromper por uma questão, senão você vai mostrar a biblioteca inteira. E nós só temos 40 minutos. Tá bom, tá certo. Incontrolável. Não sei quem é incontrolável. Tá bom, Para eu que trabalho muito com a narrativa e com a contação de histórias, a figura do griot, ele é muito forte para a gente que narra contos, né? O griot, a ideia do griot que passa a narrativa tradicional oral, né? E vivendo fora também, principalmente em Lisboa, há uma gama muito grande de histórias e de conteúdo, porque está mais próximo à África também, né? Outro universo. E aí, como é que nós passamos para a literatura negro-brasileira? Só fazendo já uma pincelada aí nos griots, é importante a gente lembrar sempre da oralidade e da importância dessa oralidade que a gente não pode perder, né? E eu falava, inclusive, no momento, que em época de pandemia, a contação de história é algo que pode ser muito aproveitado. Contação de história deve estar presente sempre na vida das pessoas, mas nesse momento que a família se reúne, que as pessoas estão juntas, então aproveitar esse momento também para a contação da história, né? Para trabalhar essa oralidade. Então, nós vimos a questão das literaturas africanas, e aí a gente parte para a literatura afro-brasileira, negro-brasileira. Essa literatura, quando a gente pensa nas africanas, um ponto importante para a gente pensar é que as literaturas africanas de língua portuguesa, hoje elas já estão em boa parte das universidades, sendo estudadas muitas vezes só na pós-graduação, em alguns espaços até na graduação. Mas a literatura negro-brasileira, o pensar e o discutir o negro na literatura, ainda isso, nos cursos de letras, eu não sei como está. Então, a gente sabe que essa ainda é uma dificuldade muito grande. Então, a gente pensar que existem negros escrevendo. E por isso... Quem diz curso de letras, quem diz o curso de letras, a gente também pode dizer o curso de pedagogia, né? A gente não sabe como é que isso está. No curso de pedagogia aqui, por exemplo, de Santa Catarina, nós temos uma Eliane Debus. Então, tendo uma Eliane Debus, automaticamente essas questões estão aí, porque ela estuda isso, ela se debruça sobre isso, e automaticamente nós vamos ter aí um universo de TCCs, de dissertações
explorando essa literatura dentro da pedagogia, o que é Sim. muito interessante. A gente não vai ver, nós vamos ver em letras também. Eu vi agora o Anderson, que fez uma dissertação, não sei se foi dissertação, se foi tese sobre o CUT. Uhum. Mas não é o comum. O comum, geralmente, é nós termos em letras dissertações e teses de literaturas africanas de língua portuguesa. Agora, a afro-brasileira, negro-brasileira, isso a gente não tem mais dificuldade, né? Uhum. E essa discussão, ela teria que estar presente dentro do curso de letras. Por quê? Porque os professores de educação básica, os professores de língua portuguesa, por lei, quando eles trabalham literatura, eles têm que trabalhar a literatura afro-brasileira, Uhum. que é assim que a lei coloca, e as literaturas africanas. Então, está na lei... Diga. É importante falar da lei. Está na lei, mas não está no currículo, não está nas disciplinas das universidades. Eu vou fazer um gancho já pulando um pouco para frente, que eu lembro que a minha geração, e agora trabalhando com educação, trabalhando com professores, é difícil eu chegar numa escola, não sei se meu som está muito alto aí, está dando um chiado, tia. Para mim está cortando um pouco, não sei. Uhum. É difícil chegar numa escola, trabalhar com um grupo de professores, onde um dos livros de referência não seja A Menina Bonita do Laço de Fita, né? Da Ana Maria Machado, uma edição, foi 1986, a primeira edição. Todos os anos 90 se trabalhou a Menina Bonita do Laço de Fita, inclusive já tem traduções em outras línguas, e o folclore, né? O Saci, enfim. De lá para cá, o que mudou? Né? Pensando nessa conversa que nós estamos tendo da lei da literatura africana, afro-brasileira, da importância. Aqui eu estou citando um livro infantil. Isso também segue com o passar do tempo, né? O que mudou? Para começar, a Menina Bonita do Laço de Fita, pela concepção nossa, no caso, pela minha concepção, que vai também na linha de algumas pesquisas, de alguns pesquisadores negros, ela não é, para nós, literatura negro-brasileira. Por quê? Porque um dos pontos, e aí a Eliane Debus coloca no livro dela, eu não estou com o livro aqui, um livro onde ela vai falar sobre a teoria, vai falar sobre a literatura afro-brasileira. Eu tenho. A temática da cultura africana e afro-brasileira. Isso, mostra esse mesmo. Nesse livro, a Eliane vai estar fazendo essa diferença entre literatura africana, as literaturas africanas, as literaturas afro-brasileiras e literatura de temática afro-brasileira. Ela seria uma literatura de temática. Tá? Ela seria uma literatura de temática, e aí com os seus problemas. Um dos pontos fundamentais, a primeira coisa que a gente pensa na literatura negro-brasileira é a autoria. Para nós, tem um grupo de pesquisadores que vão fazer essa classificação. Para nós, literatura afro-brasileira vai ter como ponto de partida a autoria. E aí depois o Eduardo de Assis Duarte, ele vai trazer outros identificadores, para que a gente, além da... Eu posso ser um escritor negro, mas não vou escrever sobre a temática. Eu posso escrever sobre coisas. Então, além da autoria, eu vou ter a temática, o ponto de vista, eu vou ter o público, eu vou ter... Então, esses outros identificadores, eles vão compor... vão dar uma linha para que a gente consiga fazer essa identificação. É uma literatura afro-brasileira. E dizer também que esses identificadores, eles não surgem do nada. Então,
quando a gente trabalha e percebe esses identificadores, a gente vai ver que o Eduardo de Assis, até chegar nesses identificadores, ele vai olhar muitas entrevistas, muitos artigos escritos por escritores e pesquisadores negros e negras. E esses indícios faz com que ele chegue nesses 5 identificadores. Tem como falar os 5? Rapidamente, não? Autoria, ponto de vista, temática, linguagem e público. Ok. Certo? Bom. E aí é muito interessante a gente pensar em público, e também, quando a gente pensa na literatura infantil, eu tenho trabalhado, a minha tese que eu faço ensino fundamental 2 e mais ainda ensino médio. Por quê? Porque a gente vê que já existem até existem alguns estudos, não o suficiente, mas existem alguns estudos sobre literatura infantil. A lei diz que a literatura, que é obrigatório o estudo é obrigatório que a literatura trabalhe a literatura africana e afro-brasileira. Onde se trabalha a literatura especificamente é no ensino médio. Então, tem que se pensar como é que isso está estruturado no ensino médio, certo? Mas, voltando lá, que eu queria fazer o gancho da educação infantil, quando a gente vê que a menina bonita do laço de fita e outras histórias, elas surgem no boom da literatura infantil, quando se pensa a inserção de alguns temas nessa literatura. Então, nós vamos ter um momento onde se diz, vamos falar sobre alguns temas que antes não se falava. E aí começa a falar. Nós começamos a falar sobre isso. E aí tem vários estudos que vão mostrando esses escritores brancos escrevendo literatura com essa temática, que era uma temática que foi incorporada, é uma temática como outras, que era uma temática do momento, e fazendo uma literatura com vários estereótipos. Então, tem vários estudos do olhar desse autor, né? Porque quando o negro escreve, ele escreve a partir da vivência dele, né? Do olhar dele, né? Que é totalmente diferente de eu escrever com o olhar pela história, ou pelo que eu acho, ou aquilo que eu acredito, mas não necessariamente aquilo que eu vivi e o meu olhar de vivência dessa escrita, né? Eu vou aproveitar e vou ler um poema da Conceição. Tá? Deixa eu só dar boa noite para quem está chegando. Eu sei que a minha professora Cláudia está aí. A Jana chegou agora. Bem-vindos. Daqui a pouquinho vocês começam a escrever perguntas também. O que vocês quiserem saber, que eu vou tentar ler tudo aqui, tá bom? Que agora a gente vai para esse momento de poesia que eu estava esperando também. Gente, assim... quando a gente vê um texto escrito de autoria negra, aí a gente tem esse estalo e percebe a diferença. Tá? Então, eu vou trazer o poema da Conceição Evaristo, chamado Filhos na Rua. O banzo renasce em mim, do negror de meus oceanos, a dor submerge, revisitada, esfolando-me a pele, que se alevanta em sóis e luas marcantes de um tempo que está aqui. O banzo renasce em mim, e a mulher da aldeia pede e clama na chama negra que lhe queima entre as pernas o desejo de retomar, de recolher para o seu útero terra as sementes que o vento espalhou pelas ruas. É forte, né? E essa é isso que marca, né? Quando a gente lê um poema que está ali como literatura negro-brasileira, tem todo um histórico, a gente percebe essas marcas, e que são marcas de ancestralidades, marcas de quem está buscando identidade, marcas de quem vê, aqui, nesse poema, de quem
quer trazer os filhos de volta, porque percebe o que as ruas representam para esse filho. Então, é muito forte. Essa urgência de reflexo social, de escrita, queria trazer um pouquinho esse pensamento, porque nós já falamos, até ia mostrar a ideia do tá pegando contos europeus e tentando trazer para uma linguagem brasileira, colocar na ilustração, né, a figura do negro, como aqui o João e Maria, né? Também tem a Rapunzel, mas não são escritores negros também, né? Nós não estamos, que é diferente desse Cabelo Ruim, que apesar de ser um livro que traz uma pedagogia, enfim, e de um trabalho dentro da sala de aula, parte de um olhar negro, né? De uma escritora, de uma autora negra, que está dentro de programas de incentivo também, juntamente com Princesas Africanas, que nesse caso nem todos os escritores são negros, né? Mas essas políticas de incentivo à escrita, de incentivo ao fomento de material, que tem sido utilizada na sala de aula, nos programas dos estados, com os professores, quem tem acesso. Eu sei que a Universidade Federal de Santa Catarina tem um trabalho riquíssimo dentro da parte da literatura. Como é que nós estamos nesse lugar? Quando a gente pensa nos incentivos, eu vou trazer alguns dados da dissertação da Tatiane Valentim Minas Bernardi, tá? Que ela vai trabalhar, ela vai fazer uma análise dos livros que são entregues pelo governo, pelo programa de Programa Nacional da Biblioteca na Escola. Tá? Aí vai levar vários livros. E ela faz um levantamento em 360 livros, que são dos anos agora 2008, 2010, 2012 e 2014. Tá? E aí o que ela vai perceber? São 360 livros, desses 360, tem 61 livros que têm temática da cultura africana e afro-brasileira, e ela vê que tem 3 autores negros. Então, aí a gente vê o que a gente percebe. Para começar, o escritor negro ele vai ter uma dificuldade muito grande para publicar os seus livros. Nós temos, e até quando eu falava lá do boom da literatura, na mesma época começaram a publicar, que é de 70, antes ainda, que é de 78, os Cadernos Negros. Então, a gente vê que os Cadernos Negros, eles são publicados desde 78 até hoje. Um ano com poesia, o outro ano com contos. Mas a gente não... São livros que a gente tem que comprar através da Quilomboje, comprar através do site, são livros que não estão nas livrarias. Então, a maioria das pessoas nem conhece. Sim. E a Conceição Evaristo, ela começou publicando os contos dela aqui, nos Cadernos Negros. A Cristiane Sobral também. E a Conceição Evaristo vende hoje os livros dela, já vendeu na Nandiala, tem vários lugares, algumas editoras que publicam o livro da Conceição. A Cristiane Sobral, ela vende os livros dela no site. É difícil furar essa barreira social, de classe, branca, para estar colocando essa identidade, né? Uma identidade que há muitos anos, quer dizer, desde sempre não é reconhecida, né? E quando se fura essa barreira, ainda tenta colocar dentro de uma branquitude ou dentro de um capitalismo difícil, muitas vezes, de lutar, né? Porque, às vezes, a maioria... Parece que, às vezes, as pessoas querem falar mais tentam fugir da escrita, né? Dessa escrita negra, de olhar
de olhar para dentro, né? De olhar o que realmente está acontecendo. A gente vive numa sociedade racista, né? Então, nessa sociedade racista, também não vai existir espaço para os escritores e escritoras negras. Quantas pessoas sabem, e a gente pensa em literatura, quantas pessoas sabem que a Maria Firmina dos Reis é considerada a primeira escritora abolicionista brasileira? Ela faz esse livro, Úrsula, em 1859. Esse era um livro que deveria estar agora, porque antes não era conhecido, mas hoje em dia já é. Ele teria que estar em todos os livros didáticos do ensino médio quando se trabalha romantismo, mas não está. Então, a gente vê que existe uma dificuldade grande, e essa dificuldade, por trás dela está o racismo. Essa falta de espaço, essa dificuldade que o escritor tem, o que move isso? Se a gente, qualquer pessoa que pare para pensar, vai ter uma resposta. E a palavra é racismo, né? Porque preconceito não é a mesma coisa, né? São coisas bem distintas, né? Racismo é racismo, né? E preconceito é outra coisa. O preconceito também, né? É um conceito que eu tenho e pode ser sobre qualquer coisa. Agora, o racismo tem toda a relação com o que a gente diz de raça, que as pessoas dizem que não existe, mas, infelizmente, na cabeça das pessoas, quando se fala em raça, as pessoas não pensam raça humana, eles pensam negro, branco, etc. E os brancos têm os seus privilégios, e os brancos vivem esses privilégios, e muitas vezes não admitem. Então, precisam admitir que eles têm privilégios. E quando começa a admitir que eles têm privilégios, a pessoa começa, então, a conseguir a ter empatia. Enquanto isso não acontece, ela sempre acha que o outro que é mimimi, que não tem nada a ver. Então, o primeiro ponto de vista é pensar na sociedade que nós vivemos. Qual é o lugar do negro? Eu costumo dizer que nas minhas oficinas que é muito difícil você chegar num respeito pelo outro se você não chega com um olhar, né? Aquilo que você não olha, que você não reconhece, que você não vê, dificilmente você vai respeitar, né? Se você não vê que nós estamos num país racista e que existe, sim, é muito difícil você quebrar isso, né? Porque é algo que está enraizado, muitas vezes, numa cultura e que nem sabe que existe, né? Quer dizer, o racismo existe, mas muitas vezes você não se diz racista sendo racista, que é uma coisa extremamente forte também. Por não ver, por não pesquisar, por não ler, por não querer expandir o olhar até o outro. Não sei se faz sentido isso para o racismo ele precisa ser desconstruído, né? Porque, querendo uma sociedade que é uma sociedade onde o branco colocou a sua marca, e as pessoas, de um modo geral, foram assimilando isso, né? E aí a gente vê, a literatura ela vai tendo vestígios para que as pessoas assimilem isso o tempo todo. Se a gente for revisitar a literatura clássica, nós vamos ver qual é a posição e qual é o lugar do negro. Então, a literatura, as novelas, então, a ficção, ela vai o tempo todo mostrando para os brancos que o lugar do negro é o lugar de servir e mostrando para o negro que o lugar dele é de submissão. E o que a gente tem que fazer enquanto negro é realmente essa transgressão. Né? Nós temos que dizer, basta, gente, não é esse o nosso lugar, nós temos consciência disso. E nós queremos o nosso lugar por direito. E aí, a partir daí... Desculpe. E a partir daí, a gente começa a trazer na literatura as pessoas que já fizeram essa história, né? Eu vou falar da Eliane de novo, quando você falou da menina bonita do laço de fita, Carlinho, a Eliane Debus fez o livro Antonieta,
As vendas com ela, tá? Não estão em nenhuma, não estão ainda nas livrarias. E aí nós vamos trazer, ela vai trazer Antonieta de Barros para a gente, né? Antonieta de Barros, que é uma catarinense, que é uma florianopolitana, e aí a gente vai conhecer uma escritora, teve um livro de crônicas, primeira deputada negra de Santa Catarina, né? Nós vamos ter na voz, eu digo na voz porque ela já fez a leitura algumas vezes dessa história, né? A história de Antonieta de Barros, com toda uma preocupação nas ilustrações, com toda uma preocupação da forma como ia contar essa história. Então, quando a gente traz também a memória de alguém que, para nós negros, tem uma representação forte, quando a gente faz isso dentro da literatura, nós também estamos marcando esse espaço na literatura. Sim, sim. E isso é muito importante, né? Eu queria só dizer que a Eliane Debus deixou aqui nos comentários vários links que são super bacanas. Eu não sei se eu não vou conseguir salvar esses comentários, mas depois eu pego esses links e coloco na descrição do vídeo no YouTube para vocês, tá? E continuando, essa identificação ela é muito forte, esse registro é muito importante, que é a resistência também de ocupar um espaço devido e justo, né? Eu sei que está saindo um livro fresquinho aí. Tem um livro que já saiu do forno, que também é muito importante. Queria só levantar essa lebre, porque daqui a pouco a gente vai estar indo para o final. Opa. E vão colocando perguntas aqui, gente. Ele não é de literatura afro-brasileira, tá? Este livro aqui é do Literalize. O Literalize é um grupo de pesquisa da Universidade Federal, que a Eliane Debus e a Maria Laura estão à frente. E ele vai trazer, então, os poemas para todos os anos, os livros premiados pela a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, de 1992 a 2019, tá? E vai ser lançado dia 20 de junho ou 21. Eliane reforça aí, que eu não me lembro se é 20 ou 21. Vai ser um lançamento online. O Literalize, além, a gente trabalha com literatura de uma maneira geral, mas nós temos no Literalize também essa preocupação com a literatura de temática. Tanto que a gente tem agora um Instagram, onde se fala tanto de livros teóricos, como os livros de literatura infantil de uma maneira geral, e sempre tem um livro de temática. Porque essa questão da literatura africana e afro-brasileira, ela é muito cara, e a gente trabalha essas questões dentro do Literalize. Então, o lançamento vai ser dia 21. O lançamento vai ser dia 21 de junho no YouTube do Literalize. Tá aqui já. Ótimo. Tá bom? E também, vamos trazer, porque o assunto é literatura, mas também é cultura, também é sociedade e também é política, né? Nessa conversa inteira, ela é política pura, política de acesso, política de escuta, política de igualdade, política de classe, ou seja, eu caí. A gente estava falando do papel e do lugar que coloca o negro na sociedade. Já teve muitos movimentos dentro da televisão, da dramaturgia, já abriram novos espaços, porém ainda pequenos, espaços pequenos, que não resolve tanto, porque aquele que ultrapassa a barreira de alguma maneira. Eu queria trazer o documentário Melanina, falar um pouquinho sobre a importância desse trabalho, do documentário, de como ele reforçou a cultura negra, a cultura para os jovens, essa identificação, essa força social
que esse documentário trouxe, que também é uma literatura, também é escrito por eles, foi dirigido. Fala um pouquinho sobre isso. Então, é isso. O toque de melanina é uma coisa muito linda. É uma coisa que me fez muito bem. O documentário ele é resultado de um trabalho de alguns anos, na Escola de Educação Básica Aderbal Ramos da Silva, onde professores e alunas, professoras, se reuniam semanalmente para discutir as questões étnico-raciais. Então, assim, foram momentos ímpares, não dá assim para a gente descrever o que é que a gente viveu ali dentro, né? Foi muito intenso. A gente, inclusive, estudou poesias, os alunos participaram do grupo, tiveram num evento da Universidade Federal, um seminário de literatura, apresentando Solano Trindade, imagina, né? Apresentado por alunos do ensino médio. Então, foi algo maravilhoso. E quando a gente resolveu, na realidade, quem trouxe a ideia do documentário foi o cineasta, o Renan Ramos. Ele traz a ideia, hoje já está disponível para quem quiser assistir, tá? O documentário está disponível. Está no YouTube. E está na Iachar, é só colocar Iachar no YouTube que se encontra. É possível vocês verem o documentário. E o documentário ele vai trazer um assunto que está muito hoje em voga. Ontem, né? Que ele traz 2 temas que a gente quis trabalhar. Boa parte do documentário, ela traz um seminário que a abertura desse seminário, ela aconteceu no Teatro Álvaro de Carvalho, e ali a gente teve poema, a gente teve vários momentos. Ele aconteceu no Teatro Álvaro de Carvalho, em parceria com a Coordenadoria Regional de Educação, onde os gestores de todas as escolas da Grande Florianópolis foram convocados. E ali nós trouxemos 2 temas, a educação e o genocídio da juventude negra. Porque a gente tem a clareza que esse genocídio, ele começa, muitas vezes, lá na educação infantil, quando essa criança negra não tem o acesso. Então, existem os genocídios que vão... Assim, a criança... O negro, ele vai morrendo aos poucos pelas oportunidades que lhes são negadas. Então, muitos jovens negros não chegam ao ensino médio. E a gente quis trazer essa discussão, e para lá dessa discussão, a gente trouxe, para além da discussão, nós trouxemos também o genocídio mesmo. Né? Então, a gente vai trazendo os dados, quantos negros, jovens negros morrem diariamente. Isso é importante a gente deixar registrado, isso é importante a gente pensar. Isso é algo assim que os pais negros, e quando eu li o poema da Conceição, é essa ideia, essa preocupação que as mães negras têm, os pais negros têm, de deixar os filhos saírem para a rua. Então, o documentário ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre educação para as relações étnico-raciais, que deve estar na escola, e vai falar sobre o genocídio da juventude negra. Se vocês puderem, por favor, quem quiser, né? Quem tiver interesse, ele está disponível e vocês podem assistir, ele é bastante atual. É muito importante isso, tem algo que é muito difícil para eu pensar, essa ideia dos pais e das mães, né? Porque o pai e a mamãe diz, né? Sai, tome cuidado. Opa, tá difícil aqui. Tome cuidado, não volte tarde, não se meta em briga, não se meta em encrenca. Isso é o que eu ouvia, né? Agora, além disso, você tem que dizer, olha, tome cuidado, porque existe o racismo. Tome cuidado, porque eles vão estar olhando primeiro para você, que é preto, e não para o outro que está do teu lado, que é branco. Tome cuidado, porque a violência vai chegar primeiro a você do que ao outro. Tome cuidado, porque se o outro for branco, a palavra dele pode ter mais força que a sua. É difícil pensar essas coisas. É muito
é muito complicado pensar sobre esse assunto e pensar que esse assunto é real, não é uma ficção. Isso existe, e não existe hoje, existe desde sempre, né? Onde uma criança branca provavelmente pode estar brincando, um pré-adolescente branco pode estar brincando na rua com muito mais tranquilidade do que um pré-adolescente negro, né? Para nós, né, se a gente parar para pensar, isso é dor. Então, traz muita dor. E por isso que a gente lê muitos textos, e a Conceição, ela traz isso assim de uma maneira... ela traz de uma maneira muito real, mas da mesma forma, a literatura dela é uma literatura muito rica, né? Então, por exemplo, na minha tese, eu tinha o conto dela, que era Zaita esqueceu de guardar os brinquedos, que vai falar da situação da violência na comunidade, onde uma menina gêmeas e uma delas é atingida por uma bala. Então, assim, isso não é só um conto, isso é a realidade que nós vivemos no nosso país. E aí a gente sabe que o que está expresso ali na literatura é uma dor que muitas e muitas famílias vivem e estão vivendo aqui no Brasil. E que às vezes é aceita através da literatura e não através da sociedade, né? A literatura da realidade, da realidade. A literatura é um meio de chegar, é uma forma ficcionada de abrir espaço, de preencher essa lacuna social e cultural. Então, às vezes o professor diz, como é que eu vou abordar isso na escola? Leva um conto desse. Leva um conto desse, e a partir desse conto, começa a relacionar e a discutir com os fatos reais, com o jornal, com o que os jornais estão trazendo. Então, a literatura, ela nos possibilita fazer essas discussões. E essas discussões, elas vão estar presentes aonde? Na literatura negro-brasileira. Na literatura de autoria negra. Porque na literatura de autoria negra, nós vamos ter o ponto de vista. E aí, quando se coloca a questão lá dos identificadores, se coloca o público, que o CUT diz que realmente se pensa quando se trabalhou, começou a fazer os cadernos negros, o pensamento deles era o público negro. E automaticamente, o público branco vai ler, não, nesse livro eu não sou o protagonista. Então, o espaço do negro dentro da literatura. E eu vou escrever para o público negro, e ao mesmo tempo, com essa literatura, eu vou chamar o público branco para dizer, você tem responsabilidade nisso. É o meu espaço, né? Não é o meu gueto. Joga responsabilidade de tudo. Se joga a responsabilidade sempre no negro, né? Mas de quem é a responsabilidade? Se parar para pensar, eu fui me sentir negra, fui saber que eu sou negra, a gente sabe que é negra em um determinado momento, porque a gente nasce simplesmente, e nasce como pessoa, mas num determinado momento, alguém diz para ti, mas aquele negro, aquela negra. Então, a sociedade diz que não existe racismo, que somos seres humanos, mas ela faz essa distinção. Ela olha para ti e diz, não, você não vai entrar por aqui. Você entra num determinado espaço e os olhos ficam te seguindo para ver se você vai levar alguma coisa. Sim. Nosso tempo está esgotando. Infelizmente, é muito rápido, né? Eu não sei se a gente volta, mas eu gostaria de... Infelizmente, nós vamos ter que ficar com essa fatia hoje à noite da conversa. Mas tem um tempinho que eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a minha tia Cida por ter aceito esse convite,
Não vejo a hora disso passar, o verão vai chegar, eu quero estar lá, quero estar aí com vocês, trocando figurinhas sobre literatura, sobre educação, e queria ter esse espaço com calma para você poder estar falando o que quiser. Olha, assim, falar de literatura é algo que me dá uma alegria muito grande, me faz muito bem, né? Eu não escrevo, eu não sou uma escritora, mas eu me sinto muito feliz porque não sou escritora, mas sou alguém que defende a literatura negro-brasileira. Eu sou alguém que defende que nas escolas brasileiras esteja presente livros escritos por escritores negros, por escritoras negras. Eu sou alguém que considero super importante na casa de cada uma dos brasileiros, das brasileiras, e, enfim, nos outros países também, que exista nas bibliotecas livros de escritores e escritoras negras. É muito importante que as crianças, os jovens, eles saibam que os negros escrevem, que os negros ilustram, e quem pode fazer isso? O primeiro passo é do adulto, porque quem faz as primeiras escolhas do que vai levar para casa é o adulto. Então, esse adulto, ele precisa fazer essas escolhas. E na hora da escolha, não basta olhar, tem um personagem negro, eu vou levar. Estou levando literatura afro-brasileira para casa. Não. Olhe a ilustração com carinho. Olhe se essa imagem, essa ilustração é uma ilustração que positiva a nossa identidade. Sim, sim, sim. E a história antes. Tudo conta, né? É muito importante esse olhar atento para realmente não ter dúvidas. E não ter dúvidas na fala, e não ter dúvidas da importância dessa representatividade e o quanto isso vai frutificar lá na frente para uma nova geração mais igualitária. Maria Aparecida Rita Moreira. Tia Cida, vó do Davi, vó do Arthur, que acabou de chegar nesse mundão, que é bom, né? Professora aposentada, mestre na literatura, na língua inglesa, presidente da Associação Brasileira de Negros. É isso? Me ajuda? Que eu não estou lendo, eu estou aqui puxando. Filha do Tomás, né, da dona Doraci. Da dona Doraci. Hoje na Associação de Professores, né, professor da Associação de Educadores Negros, no grupo Literalize. Doutora. Estou aí. Estou aí tentando realmente essa ideia principal mesmo de estar levando essa literatura é algo que eu desejo muito. Então eu faço isso com muita garra. E eu amo fazer isso. É uma caminhada enorme de uma família que trabalha há muitos anos com educação, há muitos anos dentro do trabalho social através da educação. Né? Uma família que começou lá em São João Batista, já com a escola de música, com esse trabalho junto com a sociedade, de buscar a educação, de valorizar a importância da educação, e não é à toa que professora, mestra, doutora, assim como grande parte da família, trabalha com educação, trabalha com formação e levando esse olhar. Nós somos em 6 e 5 são professoras. Né? Então... é muito difícil falar nessa família. Eu digo assim, as 6 são professoras, né? Só que a minha irmã mais velha foi para o Rio de Janeiro e aí não continuou, não deu continuidade no magistério, mas também é professora. Também começou e trabalhava, fez, na época, era o normal, né? E lecionou durante bastante tempo. Bom, 17 restantes, 15 minutos, 15 segundinhos. Só um beijo
Obrigado a todo mundo que consigo assistiu. Obrigado, não vai dar tempo. Eu já vou ter que encerrar. Beijo, muito obrigado a todos. Boa noite.